o assunto é a radioatividade. Radioatividade é algo que certos átomos possuem, que é de emitir partículas que são radioativas. No caso, são partículas alfa, que é a massa 4 e o número de prótons 2, partícula beta, que a massa é 0 e o próton é -1, e partícula gama, que é 00, é simplesmente radiação, mas é a mais potente delas. Tanto é que uma das hipóteses para a Terra ser destruída daqui a alguns anos é vir uma certa radiação gama e atingir direto, e aí tudo explode. Esses átomos que emitem essas partículas radioativas, eles fazem isso para adquirir uma melhor estabilidade dentro do núcleo. A emissão dessas partículas, ela faz com que um elemento X se transforme num elemento Y. E aí, é claro que a gente volta no caso de vamos balancear esse troço. X tem tanto, e aí Y vai ter saído uma partícula alfa ali. Então, tá X aqui, setinha, Y mais a partícula alfa. Não pode deixar de fora, senão tá errado. A intensidade da radioatividade de um isótopo, ele é determinado simplesmente pelo núcleo. Ou seja, aumentou a temperatura, foda-se. Mas aumentou a pressão, foda-se. Mas foda-se. É só do núcleo. E aí você pensa, bobeira, pra que eu vou decorar isso? Cuidado, já foi questão do ITA, questão boba, questão muito idiota, que era literalmente, ele deu um sistema com radioisótopos e aí tipo, e aí eu aumentei a temperatura aqui, então o que acontece? E aí você fala, nada, porque é independente da temperatura, faz nada, é do núcleo. Ou seja, é uma questão idiota, que eu aposto que muita gente errou, porque isso é muito peculiar, porque na maioria dos casos, as coisas externas, elas acabam influenciando nas reações do sistema. Então, cuidado com isso. É interessante ter isso em mente. Todos os elementos, todos, apresentam isótopos radioativos e eles podem ser naturais ou artificiais, mas eles estão lá. Só que aí o elemento, ele só pode ser considerado realmente um elemento radioativo se o isótopo mais abundante dele for o isótopo radioativo. Mas e aí como é que eu descubro qual isótopo que é mais abundante? Brincadeira, vou explicar, peraí. E para explicar isso, eu preciso de um exemplo, porque eu não sei explicar isso sem um exemplo. Então, eu peguei o talho, que ele tem a massa atômica de 204,4 e ele tem os isótopos Ti-203 e Ti-205. Esse 203 e 205 é a massa atômica desses isótopos. Então, se um composto ele tem dois isótopos, a soma de abundância desses dois isótopos tem que ser igual a 100%, né? Acho que não preciso explicar isso. Enfim, e aí nós criamos uma letrinha, que é claro, a gente vai chamar de X, porque tudo que a gente não sabe a gente chama de X, e para definir a abundância desses isótopos. E aí nós temos o Ti-203, eu coloquei que é X. Eu poderia ter feito ao contrário também, 205 como X, tá? Vai dar certo também. E aí tá, tudo bem. Temos 203 como abundância X, e aí o 205 vai ser 100 menos X. Porque precisamos de 100%. Eu vou descobrir X. E aí depois eu vou pegar os 100% e vou diminuir de X, que vai dar a abundância do outro. Beleza? Show! E nós usamos agora a regrinha que eu vou ler, porque eu não tenho ela decorada, que é: a massa atômica de um elemento químico é igual à média ponderada da massa dos seus isótopos com suas respectivas abundâncias, ou seja, você não entende porra nenhuma, mas aí a gente resolve e aí vamos entender como é que faz.
E aí que essa regra quer dizer exatamente isso daqui. Você tem a massa atômica, vamos ler de novo, do elemento químico, que é igual à média ponderada, tá? Você vai ter a primeira massa com a ocorrência, a abundância dela, mais a segunda massa com a abundância dela. Só que lembra que você quer porcentagem, né? Sobre 100 para dar a porcentagem. E aí a soma dessas duas com suas respectivas abundâncias tem que dar igual ao primeiro aqui, porque surgiu dele, então se surgiu dele, ele se quebrou e aí fez outros. Então tem que ser a mesma coisa, é o troço de novo de balancear. Balancear tá em tudo. Então você tem no começo, tem que ter no final e ponto. Então é para ser igual e aí agora é só substituir os valores das massas aqui e resolver. Então eu já volto. Isso daqui, tá? Substituir as massas aqui. Esse 100 que tá isso tudo aqui sobre 100, porque você quer a porcentagem, passei para cá, no caso, multiplicando, porque assim faz. Então, e aqui resolvi o que estava aqui em cima, tá? Fiz o resto da conta, x igual a 30%. Aí tudo bem, você tem x. X é do TI 203. Ok, TI 203 é x, que é 30%. A câmera tá balançando agora. Então, o TI 205, como já tinha colocado antes, vai ser 100 menos x. E aí vai dar 70%. Ou seja, né? Magnífico. Cadê? Aqui. Descobrimos qual isótopo mais abundante. No caso, é o TI 205. E se substituísse e colocasse a abundância X no TI 205, daria o mesmo resultado, tá? Tranquilo, pode fazer a prova real aí se você quiser. Mas vai dar o mesmo resultado, é assim que você acha. E eu acho que é só isso.